Graça e paz, igreja, bom dia. Mais uma aula de escola dominical. Como é que vocês estão? Estamos ficando cada vez mais tempo aqui ligados no confinamento e a igreja ela tem participado ativamente, né, do canal do YouTube, e isso é muito legal porque a gente está vendo uma revolução digital, na verdade. E eu gostaria muito que antes de a gente começar a nossa aula de escola dominical, que você já desse um joinha aí, já desse um like e já preparasse algum comentário, porque é importante a gente engajar, né, a nossa igreja e saber o que vocês estão assimilando, o que vocês têm achado dos nossos vídeos aqui da igreja, né? Então vamos lá? Antes de começar, dá um like, dá um joinha, compartilha esse vídeo aí com seus parentes, com amigos, para a gente ver cada vez mais pessoas se informando sobre Cristo, sobre o reino de Deus nesse tempo que nós estamos vivendo. Antes de começarmos a nossa aula, eu queria fazer uma oração, porque Deus tem me incomodado para fazer essa oração. Uma oração que vai trazer um pouco daquilo que eu mesmo, né, penso, reflito sobre as nossas angústias, as nossas ansiedades. Elas têm feito uma confusão, não é verdade? Vamos lá? Senhor Deus amado, em nome de Jesus eu quero orar com meu irmão e com a minha irmã que estão agora à frente desse vídeo, para que a gente possa se sentir libertos por Ti, Senhor. Que em nome de Jesus, Senhor, a Tua palavra, a verdade, essa sim prevaleça no nosso coração, na nossa mente, e que a gente possa tomar posse disso, Senhor. Entender, ó Pai, que os Teus pensamentos, muitas vezes, Pai, registrados nas palavras da Bíblia, Senhor, esses sim possam tomar conta do nosso coração. Não vídeos sobre dramas, sobre crimes, não, ó Pai, matérias que vão investigar cada vez mais a pandemia, ó Pai, não coisas que têm nos afrontado no campo da política, mas sim, Senhor, que a Tua palavra, essa sim, entre no nosso coração e nos traga liberdade, Senhor. Que a Tua verdade, Senhor, essa sim, seja a nossa verdade. E que essa reflexão, Pai, da escola dominical possa ter campo fértil em nós. Em nome de Jesus, amém. A gente vai falar um pouco sobre verdade, né? Verdade. A verdade é a propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade, assim está no dicionário. Filosoficamente falando, a verdade é aletheia, não oculto, o não dissimulado é o que se manifesta aos olhos do corpo e do espírito, é a manifestação do que é ou existe tal como é. E biblicamente falando, a verdade está presente em diversos versículos. Você pode colocar alguns aí embaixo nos comentários, aí a gente fica com uma aula mais dinâmica, né? Então vamos lá. Em João 18:38, Pôncio Pilatos levanta a questão. Ele faz uma pergunta retórica, né? O que é a verdade? De fato, ele não esperava uma resposta, mas nós conseguimos interpretar, né, através do que ele está colocando ali, que a verdade, de fato, não estava servindo para nada naquele momento. A verdade é através do que ele constatou das próprias palavras de Cristo, que Jesus não havia pecado ou muito menos cometido qualquer crime, né? Estava sendo colocado perante o Sinédrio, diante dos judeus ali para ser julgado. E aquele homem, né, Pôncio Pilatos, ele tinha autoridade para colocar Jesus em liberdade. Um comparativo, né, quando a gente pensa em liberdade, né, Jesus estar em liberdade, quando a gente sabe que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha que coisa. A verdade naquele momento não podia libertar Jesus, né? Porque tinha uma grande verdade por trás de tudo isso que precisava acontecer, que era a consumação da paixão de Cristo. Mas voltando aqui para a Bíblia, em João 8:32, né, a gente citou que conhecereis a verdade e ela vos libertará.
nós também temos João que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Liberdade, vida, caminho, alguns substantivos aí, né, são colocados para a gente. O que a gente pode reter disso? Que a verdade, de fato, ela é libertadora. No sentido de que nós, conhecendo a verdade de algum fato, de algum acontecimento, a gente pode trazer esclarecimento. Trazer esclarecimento de ideias que podem estar aprisionadas ou preconceitos diante de determinados fatos que precisam ser esclarecidos para que uma sentença seja dada, objetiva, baseado em fatos verídicos e na verdade. Então, assim, a verdade, através de Cristo, nos é apresentada para que a gente possa entender que Ele é o libertador da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida, e nos apresenta a vida eterna. Então, quando ele coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida, ele está nos indicando prerrogativas para a eternidade. Isso tudo nos indica para um Cristo libertador de ideias preconcebidas e que às vezes são assimiladas para a gente e que nos fazem cair em armadilhas emocionais, né? Então, muitas vezes a ansiedade, a angústia, elas são fruto de inverdades dentro de nós, né? A gente começa a projetar coisas que não aconteceram, né? Quando a gente começa a pensar muito no futuro, a gente fica ansioso. Quando a gente começa a olhar muito para trás, a gente fica deprimido. Então nós precisamos achar exatamente um ponto aonde mora a verdade. A verdade, ela não está lá nem muito lá na frente, nem muito lá atrás, mas ela pode ser fruto de uma profecia que vai nos libertar. A verdade é que nós somos filhos de Deus e devemos caminhar com Ele em intimidade. E vamos entender como é que Cristo nos apresenta esses pensamentos. Isaías 55, do 1 ao 13. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo que a designei. Saireis com alegria, e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós,
e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Que jamais será extinto. Os pensamentos do Senhor, as leis, a palavra que Ele nos possibilita, são verdades para a gente. Então, todo o nosso conceito de verdade, ele precisa ser baseado em Cristo. Ele precisa ser baseado nos pensamentos maiores que os nossos. Quando a gente tem a consciência de que a verdade ela é libertadora, quando a gente tem a consciência de que a verdade nos indica um caminho de vida, vida em abundância, vida eterna, a gente passa a entender de fato a importância dessa verdade, né? O mundo hoje apresenta várias verdades todos os dias e nós acreditamos porque nós temos uma questão importante com a informação. Tudo aquilo que nós lemos, né, porque nós somos acostumados a ler a palavra de Deus, nós absorvemos com força. O crente ele é acostumado a se alimentar de textos, né? A Bíblia, ela apresenta textos riquíssimos para a gente. E quando a gente absorve textos outros que não são lá da palavra de Deus, mas que nos são apresentados às vezes como em formato de notícia, em formato de curiosidade, né, de piadas, de crônicas, seja o que for, nós nos acostumamos a absorver. Só que muitas vezes nós não absorvemos aquilo que de fato é bom para a gente. Então, a gente precisa entender que Cristo, sendo a verdade, tem que ser o balizador de tudo aquilo que nós conseguimos reter. E a gente retém informações diversas. E muitas vezes essas informações geram uma confusão na nossa cabeça. Então, gente, foi mais uma reflexão, né, do que uma aula. E eu deixo uma grande lição que eu aprendi, né? Que a internet, o meio digital, ele veio para modificar de vez o mundo que nós conhecemos. E a gente está percebendo o poder do digital. Não é à toa que as mídias digitais estão faturando muito, né? As lives de shows de diversos artistas, as marcas estão encontrando aí a forma de se propagarem através dessas pessoas, né? Através dos influenciadores. Só que nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso com investigar o fato para não sair propagando aquilo que não é uma verdade. Então, a verdade de Deus, a verdade sendo o próprio Deus, tem que ser uma prerrogativa nossa. Que a gente fique com ela, que a gente propague a verdade e que a gente se alimente da verdade todos os dias. E principalmente a verdade da palavra de Deus. Amém?